Olá, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para nossos amigos da Connect TV. A gente não sabe que horas que vocês estão nos vendo, mas estamos aqui a postos, eu, meu amigo Renato e meu amigo Silvio, para fazer mais um X da questão para você. Para esse dia 14 de agosto, né? 14 de agosto. Tem muita coisa para falar aqui, algumas coisas muito interessantes e que merecem ser discutidas. Só vou passar para o Renato e para o Silvio para eles poderem dar as boas-vindas a vocês. Renatão. Olá, meu caro professor Pilão, meu caro Silvio Braunar, lá dos Estados Unidos, e também o Jefferson, né? O nosso chefe da retaguarda aqui em Barueri. Falamos mais uma vez aqui, professor, da Vila São Francisco, divisa com Osasco. Um clima bom hoje, um solzinho muito fraquinho, está aí por volta de 19, 20 graus agora, mas está um tempo bom. E nós estamos aqui, apostos, né, para fazermos mais um X da questão, discutirmos aí e tentar, né, inclusive, sugerir algumas soluções para tantos problemas do Brasil. Vamos falar também de algumas notícias mundiais, mas nós estamos aqui para compartilhar com vocês algumas opiniões e ouvir também opiniões de inteligências como do Silvio Braunar e do professor Pilão. Pois é, Silvio, ganhamos elogio, Silvio, ganhamos elogio. E é o seguinte, Silvio, hoje você se cuida, porque hoje está Brasil 2-1, né? Hoje você está em minoria, o nosso amigo PH não conseguiu ver, porque está fazendo um programa, uma gravação nesse momento, não pôde participar. Você vê que no português a gente já nem fala mais, né? Porque ele não aparece mesmo, então vai ser novidade o dia que ele aparecer por aqui. O Eudes fica devendo para a gente toda semana, isso é bom, que a gente tem uma dívida grande para poder cobrar, né, Silvio? É verdade. Português é history, é história aqui no programa X da Questão. Ele só aparece na vinheta. Legend. Eu tô rindo porque eu tava falando mal da internet do Renato lá no Jardim da Glória em Osasco. E a minha tecnologia maravilhosa aqui acabou caindo. Mas tudo bem, estamos aqui na minha Milford. Temperatura tá igual, viu, Renatão? Tá 20 graus aqui então tá também. Bom. Tá ótimo, não, para nós é ótimo, porque, meu, a gente mora no lugar do frio e tal, no inverno, e a temperatura é muito agradável. Quando fica muito calor aqui é muito abafado, entendeu? É igual lá em Manaus, eu não sei se você já esteve em Manaus, Manaus você não consegue respirar, né? Quente e abafado, né? O ar falta, e aqui no verão é a mesma coisa. Mas estamos aqui, na minha Milford maravilhosa. Eu nunca tive em Manaus, porque se eu pego um avião em São Paulo, eu prefiro ir direto até Miami, entendeu? Olha, não gosto de Manaus. Metido, professor. Olha só que metido, professor. Meu Deus do céu, meu. Que coisa. Você aproveita que você vai falar aqui, porque parece que vai ser a última vez que você vai falar, viu? Porque agora não tem mais fonte, jornalista já não tem mais liberdade. Aproveita, aproveita. Vamos lá para mais essa edição do X da Questão para refletir aí e repercutir todos os assuntos nacionais e internacionais. E a polícia estava fazendo escolta do cara, hein? Que coisa. Ele dizia que estava sendo Pois é. Só no Brasil. O Silvio está se referindo ao Haddad, que disse que ao a polícia Andrade, não estava perseguindo Andrade. Ele. Andrade, o Tachad, né? Disse que a polícia estava... Disse que a polícia estava perseguindo ele. Eu vi o vídeo, é a primeira vez que eu vejo uma polícia perseguir na frente, né? Por fim, você estava na frente, o carro dele estava atrás. Mas, tudo bem, mas cada um acha que está perseguido de uma forma, não é mesmo, Renatão? Professor, então as coisas são assim. Então ele confundiu, professor, perseguição com escolta da polícia, né? Deve ser isso. Pode ser. Mas vamos à nossa pauta de hoje, e a gente vai começar falando lá dos Estados Unidos, meu amigo Braunar, porque houve uma ameaça de bomba, a questão de uns 20 dias, parece que foi o fato, mas que veio à tona somente agora, pelo menos para nós aqui no Brasil, eu acho que para o mundo, porque não tem como esconder as coisas hoje em dia, acabou vindo à tona que houve uma ameaça de míssil, né, contra o avião do presidente, e ele foi resgatado, uma operação à lá Missão Impossível, e vai para carro de comida, e sai de carro de comida, e entra em outro avião, e não sei o que, aquela coisa arada toda, né? O que é que você tem de informação sobre isso aí, meu amigo
Braunar. É uma pena que o PH não esteja hoje conosco, porque ele tem todos os detalhes. Inclusive, eu assisti a reportagem que ele fez. Esse evento aconteceu há 20 dias atrás, 25 dias atrás. O próprio presidente Trump ele tinha falado numa entrevista, numa coletiva de imprensa, dentro da Casa Branca, sobre que apareceu uma matéria dele lá, ele não estava tão animado. Aliás, não é fácil, né? Só no Brasil que o pessoal quer ser presidente. Meu amigo, o Trump ele entrou com 80, perto dos 80 anos, eu acho que ele tem 79, não é uma coisa assim, mas ele já está com cara de 90, né? Está estragadinho, porque não é fácil você liderar uma nação como os Estados Unidos, que faz e tem vários inimigos, né? Um monte de gente quer matar ele todo dia, né? Inclusive, você tem que trocar, você tem que checar a camareira todo dia, eu acho que na Casa Branca. Então ele apareceu nessa imagem. Oi, Renato. Mas deve melhorar o humor do Trump aí nos próximos dias, porque o Lula vai ligar para ele, né? Não tem a menor dúvida. Então, o que aconteceu foi que nessa coletiva de imprensa ele apareceu bem cansado e ele falou, né, que ele era o alvo, ele anunciou que ele era o alvo número 1 do Irã. Isso aí já, né, sabendo do ocorrido, do que ele tinha feito lá na Turquia, para poder sair de lá e voltar para os Estados Unidos. Ele foi para uma reunião, foi uma cúpula, né, que ele teve lá com o primeiro-ministro, ele teve lá com o líder árabe e tudo mais, e ele já tinha falado isso. E essa notícia estourou essa semana porque houve um vazamento, né? Quem nunca, né? Em governos anteriores, inclusive aqui nos Estados Unidos, que tem o histórico de assassinatos de presidente, a própria Casa Branca, né? Porque aqui há uma diferença, diferente do Brasil, aqui tem o Estado e tem a presidência, né? Então aqui o presidente ele tem todo o seu staff, tem a sua equipe. O Estado, né, que é o establishment, né, que na realidade é o que fica lá composto, ele não muda, ele não é alternado, né? Muda-se algumas cabeças, mas o embrião, né, a forma estrutural, ela fica lá, que é importante para a manutenção da democracia, que aí a gente pode chamar de democracia. Inclusive, o que eu devo salientar aqui, diferente do Brasil, aqui não é uma república democrática, aqui é uma república constitucional, e é uma diferença gigantesca, né? Aqui, sendo uma república constitucional, o direito do menor, não, o direito da maioria não se sobrepõe ao direito meu, único. Tá? Eu continuo tendo direito absoluto sobre as minhas premissas, por isso que aqui funciona tão espetacularmente. Mas só para resumir, então aconteceu isso e houve esse vazamento, que é uma outra coisa que tem que se fazer, obviamente já deve estar sendo investigado, e veio aí a notícia de que ele fez toda aquela manobra para poder sair do avião que era um presente do Kuwait, né? Aquele com as cores da bandeira americana, né? E ele fez uma manobra para poder sair daquele avião e retornar no Baby Blue, né? Porque o Baby Blue ele é o avião preparado, né? Que é o Air Force One. Todo o Air Force One, esses aviões, eles têm essa denominação quando o presidente está nele. Eles têm os 3 ou 4 desses Baby Blue, né? Que é o azulzinho, né? E esse novo, que é o do Kuwait, ele não tem essas preparações anti-aérea com flares, aquelas coisas que os aviões de guerra fazem para despistar míssil e tudo mais. Ele não tem esse aparato ainda concluído. E eu acho que ele nunca vai ter, porque é um presente estrangeiro, não foi confeccionado direto na fábrica da Boeing, ele foi repassado, né, para outro país. Então, bom, eu estou falando aqui o que rola a língua solta, né? Ele não tem todo o crivo, né, todo o selo de segurança, porque ele passou por mãos estrangeiras, diferente dos outros. Então, se há uma desconfiança. Então, nesse sentido, foi por isso que ele fez essa manobra, e aí apareceu a cena dele entrando no avião, saindo por um... Não saiu, né? Ele entrou num catering, né, que é aquele avião que leva os alimentos para dentro... Aliás, aquele caminhão que leva os alimentos para dentro do avião, né, que é o que a gente
toma as nossas bebidinhas, o nosso café, as nossas comidinhas. Ele entrou naquele catering, saiu, deu a volta e entrou num avião militar, né? Um C-130, né, da Força Aérea Americana. Eles entram, aqueles Galaxy lá são gigantescos, né, extremamente protegidos. Ele entrou naquele avião e depois ele chegando em Londres, aí sim ele entrou no avião, no Baby Blue. Então a notícia veio agora e realmente é o que acontece, né, no caso do presidente americano, ainda mais nesse momento, ele que está movimentando toda a geopolítica mundial e há um inimigo declarado, né, de promessa de morte. A Rússia não fala, o Xi Jinping não fala, mas todo mundo quer dar um tirinho nele, você entendeu? Dando financiamento a um monte de gente, o único que fala declaradamente é o Irã. Obviamente, e por causas óbvias, né? Porque afinal de contas o Estreito de Hormuz é o assunto do momento, e só para colocar mais uma pimenta, a gasolina aqui abaixou, viu, professor? Mais uma vez. Mas deixa eu perguntar para o Renatão o que ele acha. Eu fico pensando, Renatão, eu gosto muito do estilo do Trump, eu gosto do estilo dele. Eu acho que ele é muito direto, ele falou que o que ele ia fazer é Estados Unidos em primeiro lugar, ele está fazendo Estados Unidos em primeiro lugar, eu acho que está certo. Eu gostaria muito que o Lula fizesse isso, né? Brasil no primeiro lugar, e pusesse o Brasil no primeiro lugar e fosse para cima. Que não acontece, a gente sabe disso. Mas ele não, ele está fazendo aquilo que ele disse que ia fazer. É meio maluquete, entendo? Mas, de qualquer forma, eu não sei se eu gostaria de ser amigo dele não, viu, Renatão? Eu vou te contar por quê. Imagina que você sabe que seu avião vai ser bombardeado, tá, Renato? Ó, é o seguinte, sobe aqui no avião, eu tô subindo aqui, tá vendo? Olha eu subindo aqui, olha eu subindo aqui. Aí ele sobe, sai pela porta dos fundos e deixa o avião ser bombardeado comigo dentro. Eu acho que isso é uma safadeza, mas, de qualquer forma, é um dos preços, né, de ser amigo do homem. O que você acha, Renatão? Por aí mesmo, professor Pilão. A esquerda explorando lá, a esquerda principalmente dos Estados Unidos, e a daqui também, porque as outras esquerdas mundiais, elas parecem vaquinha de presépio, né? Elas seguem o que a esquerda americana dita, principalmente nas televisões anti-republicana aí, não é isso? Mas a esquerda está explorando justamente isso, porque houve a manobra, claro, ali estava no auge daquela ameaça do Irã, como o Silvio destacou. Eles queriam, o objetivo deles agora é matar, é tirar cancelar o CPF, né, do Trump. Ô, Renato, aí, só uma coisa, a informação do perigo foi do Mossad, foi de Israel, o pessoal do Mossad. Eles tinham a informação, não foi nem o Corpo de Segurança americano, foi o Mossad que alertou. Você entendeu? Não parou, não. Então vamos lá. Uhum. Ok, vamos, eu acho que o Renato deve estar sem retorno lá. Não, você quer complementar, Renato? Eu não tive o retorno porque, para mim, não, é porque eu não ouvi a colocação do meu amigo Silvio Braunar. O Silvio comentou que quem deu a informação foi a Mossad, lá dos Estados Unidos, de Israel, né? Que não foi a dos Estados Unidos, foi isso que ele comentou. Isso. Exatamente, de Israel. Então, por aí. E houve aquela manobra lá para ele mudar aí do aéreo principal, que realmente ainda não está com todos os equipamentos antimísseis, né? E houve aquela manobra. Eles estão explorando agora justamente isso, porque ele saiu do avião, tinha ali toda a imprensa viaja no avião com o Trump lá, e principalmente assessores dele, aí de primeiro escalão da Casa Branca, e foi naquele avião, entre aspas, ameaçado para Londres. E o tinha um monte de jornalista lá, viu, Renato? Tinha um monte de jornalista lá que são os convidados. Então, exatamente, os jornalistas viajam nesse avião, entendeu? Fazendo entrevista, porque o Trump dá entrevista quando entra no avião, quando sai do avião, eles não querem perder isso. Só que ali eles nem sabiam ali que o Trump já não estava mais naquele avião. Só que a manobra foi tão bem feita que ele entra no avião principal, todo mundo vê ali, olha, o Trump está ali. Depois, tá lá dentro. Quando chega em Londres, quando chega no avião, já saiu daquele aviãozinho e desce na escada do avião principal, do Air Force One, que tinha sido doado pelo Kuwait. Então, foi uma manobra muito bem feita para enganar, porque a principal autoridade do mundo dos Estados Unidos é o Trump, né? E como
o Pilão falou no início aí da sua fala, agora passando para mim, ele disse, e nós lembramos aqui que o Trump, desde que tomou posse, nós falamos aqui no primeiro programa, depois da eleição do Trump, que ele ia movimentar o mundo, ditar as regras aí e as redações, né, pautar todas as redações do mundo, e é o que acontece, né, em todos os continentes, as pessoas só falam do Trump porque ele é o mandatário, é o principal chefe da maior nação do mundo, professor. Mas eu também não gostaria de estar nesse avião, não, viu? Se eu fosse jornalista aí quente, eu ia procurar um avião fretado aí, para não risco, né, dos mísseis do Irã atacar a gente. A exploração, eu preferia viajar de azul, viu, Renato? Eu preferia viajar de azul ou de Gol, ou de TAM, mas do lado do Trump certo. Não dá, não. O cara é traíra, pô. Isso não é coisa que se faça, né? Ele pega aí, deixa eu me proteger aqui e exploda os jornalistas que estão por aí. Eu acho que isso não está certo, mesmo, não. Mas, enfim, claro que é segurança mundial, não é segurança nem... não é nem segurança nacional, é segurança mundial. Então mesmo que ele tirasse justificável em termos, né? Mas mesmo que ele tirasse todas as pessoas daquele avião, o piloto teria que ir, a não ser quando o principal avião do Trump já estiver sendo, né, guiado, pilotado aí via sei lá, internet, inteligência artificial. Via computador, inteligência artificial, porque no mínimo o piloto e a tripulação vai estar ali dentro, né? Entendeu? Então, é uma questão que a gente sabe. A gente sabe que em todos os países há isso, né? Aquele negócio, olha, não é bom que o vice viaje com o presidente, né? A gente sabe não é bom, não. É protocolo. É protocolo. A família não viaja dentro do avião. Quando o cara é presidente, mulher, filho, eles não viajam. É tudo separado. Inclusive no Brasil, com a desgovernança, é a mesma coisa. Eu não sei, eu não tenho muita certeza. Só dois aspectos. Viaja junto. Viaja junto? Só dois aspectos. Viaja junto. Porque a primeira-dama já morreu, né? Na realidade, ela morreu faz tempo, né? Então, o lance da Avon lá, não esquece isso. Não, só dois aspectos aí, professor, é o seguinte. O porquê que a esquerda mundial festejou muito e repercutiram demais, olha só, não sei o quê. Que o presidente dos Estados Unidos, nesse caso, o Donald Trump, ele não pode mostrar em nenhum momento insegurança, ele não pode mostrar fraqueza, porque esse povo é tudo vampiro, eles não podem ver sangue. Assim, eles sentirem o cheiro de sangue, aí todo mundo ataca ao mesmo tempo. Você entendeu como é que movimenta todo o aspecto político mundial? E o outro aspecto é que deve ser muito difícil, né, professor? Se acordar todo dia e agradecer a Deus por você estar vivo, porque todo dia tem alguém tentando te eliminar, seja por razão política, seja por razão de heroísmo esquerdista, você entendeu? Não, eu matei, eu consegui, e tal, virar um mártir, seja por martirismo, essas coisas, você entendeu? Mas todo dia tem alguém tentando eliminar o líder maior da potência mais poderosa do mundo e também da maior democracia, do país da liberdade. Eu não gosto dessa palavra democracia, porque acho que o próprio Platão ele falava a respeito disso, né? Que a democracia ela é uma peça enganadora onde você, como a maioria subjuga a outra, como a maioria de apenas subjuga a maioria de menos Você entendeu? Você ordena, você extirpa, você extingue os direitos de metade por cento da outra população. Veja, todo regime político vai ter problemas, né? E a democracia não é diferente. A democracia é a democracia da maioria. Logo, a minoria, que não precisa ser tão minoria assim, fica subjugada, não tem outra forma. Mas deixa a gente mudar de assunto, embora, deixa eu só também fazer uma observação, que eu não sei se saiu a hora que eu comentei, porque a gente acabou falando todos juntos. Eu entendo que o que foi feito com o Trump é uma questão de segurança, não nacional dos Estados Unidos, mas segurança mundial, né? Entendo isso. Mas que é uma sacanagem, né? Porque ele sai e larga os outros lá e pronto. Mas é compreensível, porque, como disse o Silvio Braunar, é um problema muito sério a questão do terrorismo
nessa região, né? Mas vamos mudar de assunto. Aproveitando que o Silvio Brauná comentou, eu vou comentar aqui também, né? O Silvio falou que os Estados Unidos não é uma república democrática, que é uma república constitucionalista, não é isso, Silvio? E que o direito dele individual, o direito individual dele se sobrepõe a qualquer outro direito. Ele tem mais direito do que qualquer outra coisa. É 100% preservado o direito do indivíduo. Ah, sim, exatamente, é isso. Exato. Não sobrepõe. Aqui nós também temos, Não é que sobrepõe, é preservado. Mas, de qualquer forma, aqui no Brasil nós temos as cláusulas pétreas, não é isso? E as cláusulas pétreas, elas não podem ser de jeito nenhum extirpadas, né? E o Moraes determinou que houvesse investigação contra uma fonte do jornalista que fez uma reportagem contra o Flávio Dino. O Flávio Dino andando de... Ele não, mas a família dele, o que é pior ainda, né? A família dele andando de carrinho blindado do Tribunal de Justiça do Maranhão, e ele foi questionado quanto a isso, e ele pegou e mandou prender o jornalista, prender a fonte, prender não sei o quê, e acabou indo atrás do direito de preservação da fonte, que é um direito sagrado do jornalismo, né? E agora nós estamos vendo as emissoras de rádio, de televisão e os jornais começarem a falar um pouquinho que não devia fazer isso, né? Ora, é uma cláusula pétrea, não pode, né? Então, não sei se nos Estados Unidos aconteceria isso, mas aqui no Brasil acontece, não acontece, Renatão? Pois é, infelizmente acontece, né, o meu caro professor Pilão? É uma ditadura, né? Já estamos plenamente num país onde não tem a liberdade de expressão, porque você investigar, não só o jornalista, investigar através do celular dele, que foi apreendido, e atrás da fonte. Ora, isso é total falta de liberdade de expressão. Mas quem era o perigo para a democracia no Brasil? Tinha nome e sobrenome, não é isso? Segundo a imprensa. Era o Bozo, Jair Bolsonaro. Esse era o perigo. E toda a imprensa que agora, criticando, alguns até pisando em ovos para criticar o Moraes, para criticar essa decisão ditatorial de qualquer ditadura. Nós vimos um grande jornalista aí que está lá morando perto do Silvio, né, o Guga Chakra. Agora ele, olha, é incrível isso, não pode acontecer isso, porque isso aí é de ditadura, são de governos autoritários. E, logicamente, no mundo corporativista aí, chegou a denúncia lá, e o Moraes que pegou, vai investigar agora o jornalista que publicou e a fonte dele, que é uma causa pétrea, não é isso? Ela não poderia, jamais, ela não poderá ser mexida, mas agora eles falam que isso é um direito do Moraes, né? É um direito que o Moraes criou. Só que a gente já vinha alertando, o verdadeiro jornalista do Brasil, aqueles que não têm rabo preso com ninguém, que quer a defesa da família fortalecida, de uma sociedade livre, do direito de ir e vir, e principalmente o direito de expressão, agora isso caiu, com esse ato caiu por terra. Eles ficam gritando agora, mas antes esses mesmos jornalistas passavam pano para todos os atos absurdos do Alexandre de Moraes, desde o famigerado golpe de 8 de janeiro, prisões absurdas, condenações mais absurdas ainda. E agora, o que mais me chamou a atenção nisso tudo aí, meu caro Silvio e professor Pilão, foi que a Polícia Federal, esse lado da Polícia Federal que está investigando isso, ela disse que para o Moraes que essa fonte, esse jornalista, ele causou, pasmem, ele causou perturbação do equilíbrio psicológico do Flávio Dino. Ora, se nós estamos vivendo tudo isso, com essas absurdos que nós estamos vendo aqui do Poder Judiciário no Brasil, você imagina agora a gente ter um ministro assim, perturbado psicologicamente, né? Já pensou? Vai ser um problema. Vai ser um problema. Vai ser um problemaço, porque até agora eu acho que eles não estão perturbados, né? Eles estão fazendo as coisas direitinho, segundo a Constituição deles. Mas agora, se eu tiver um Flávio Dino, um Moraes, um Toffoli perturbado
psicologicamente, aí o Brasil está perdido mesmo e que o Silvio nem venha passear no Brasil, Silvio. Aproveita que está segurinho lá, né? Quer dizer, aproveita, mas não vai viajar com o Trump. Se você não viajar com o Trump, não tem problema, viu, Silvio? Você está resguardado aí nos Estados Unidos. Mas cláusula pétrea aqui é assim também, né? Não se mexe, se sobrepõe, não tem problema. Você está acostumado a isso, né, Silvio? Não tenho a menor dúvida. Eu fico assim abismado, porque essa história já dura 7 anos, né? 7 anos sobre o lance da liberdade. Começou lá com a Carminha. Olha, só é até o dia 31, lembra? Agora 31 de que século a gente nunca vai descobrir, né? Porque a coisa só tende a piorar, e eu sempre venho falando aqui, a partir do momento em que você fecha o Congresso, e o Congresso foi fechado, você conseguiu, o sistemão conseguiu cooptar. Na realidade, eles enganaram, né, a parte do centro-direita e direita na eleição do presidente do Senado, né, o rapaz dos braços curtos, né, curtos para fazer a justiça, né, porque lá no estado dele as mãos são longas, né, da família, Alcolumbre, dizem que tem um monte de lebre lá, né, que eles dominam e tudo mais. Da mesma forma como lá no Maranhão, terra do nosso supremo ministro esquerdista, né, que o desgovernante, uma hora, num discurso, ele falou que ele estava muito alegre porque ele conseguiu colocar um ministro comunista na Suprema Corte. Vocês se lembram dessa fala, gente? Então, o que você pode esperar de uma nação que é cooptada por várias agendas diferentes, numa elite extremamente corrupta nos dois sentidos? Estou falando corrupta na moral, não é só dinheiro, não. A gente não... É corrupção moral. Esse pessoal não tem absoluta moral nenhuma. Então, vindo lá de trás, desde a Carminha, quando o próprio ministro Alex, né, ele fez toda aquela incursão em cima da direita, prendendo mais de 2.000 pessoas, a perfídia do exército. O que você pode esperar de uma nação dessa? Na realidade, você já está numa ditadura, né? Então, esse acontecido da remoção, do tratoramento da lei pétrea, do artigo 5, né, que é uma cláusula pétrea, ou seja, para aqueles que não sabem, é como se fosse uma rocha, como se fosse aquela pedra do Rio de Janeiro, onde você sobe de bondinho, você entendeu? Corcovado. Lá é o Corcovado, um granito, né? É um granito muito, muito rígido, que não é para ser removido. E aí, num passe de mágica, numa diferença política, porque esse caso aí do jornalista passando as informações sobre o mau uso, né, da estrutura governamental, ou seja, no caso da justiça lá no Maranhão, ele só fez o que um jornalista decente e honesto, viu, Renato, tem que fazer. Então, a partir do momento em que ele tratora, né, o ministrão tratora essa cláusula da nossa Constituição, porque a dele é La Garantia Sou Eu. Eles têm uma outra Constituição e a gente está descobrindo a conta-gotas, que, na realidade, não tem nada a ver com Constituição. Eles já aboliram a Constituição há 7 anos atrás, quando o nosso ministro da fala mansa, dos cantos de karaokê, o Barrosão, né, ele disse que a Corte de Justiça agora era uma corte política. Vocês se lembram disso? Foi o anúncio ali do golpe que estava acontecendo e ninguém quis olhar. Inclusive a grande mídia, que se alinhou nessa toada e nessa jogada quando era somente com os opositores do pensamento
ou da linha política deles, que no caso era a bandeira bolsonarista, ou os conservadores de direita, ou os direitistas. Então agora a conta começa a chegar e eles começam a identificar um pequeno problema, né? Que aquele membro, ele só tem cabeça, ele não tem ombro, então ele não para. É esse o grande caso do momento. Viu? Só um segundinho, Renato, só um segundo, deixa eu só fazer uma observação, que não sei se vocês lembram, eu acho que ele passou do ponto quando ele fez isso, evidentemente, do Daniel Silveira. Lembra quando o Daniel Silveira foi caçado, não sei o quê? Ele deu uma entrevista e ele falou para a imprensa, falou assim, vocês hoje estão tripudiando, estão gostando, mas vocês vão conversar comigo daqui 10 anos o que é que vai acontecer. Não precisou de 10 anos, né? Não Estamos precisou. há 7 anos e já aconteceu. Daniel falou. Ele falou exatamente isso. Então, professor Pilão, é o seguinte, eu só gostaria de acrescentar aqui, para deixar bem claro isso, porque nós sabemos disso, eu, Silvio, o Pilão, o Jefferson, que o próprio sigilo da fonte, né, Silvio, que é uma cláusula pétrea, ela não é motivo para os jornalistas safados se esconderem e cometerem crimes. Nós temos leis para apurar quem está falando a verdade ou não, como o próprio jornalista que disse, se não for verdade que os parentes, esposa, filhos do Dino estavam lá usando carros oficiais para coisas particulares, que se investigue. O que se não pode é realmente burlar a lei, rasgar a Constituição e que garantir que vai ter o jornalista agora de dar as notícias, né? Verdadeiras. Não tem garantia nenhuma. A sua fonte, então, vai ser... Não tem garantia nenhuma. E isso aí não é, mas repito, não é motivo para o jornalista cometer crime, porque ele pode inventar a fonte e não é por aí. Só que ele não pode, segurado pela lei, pela Constituição, revelar suas fontes assim, à torta e à direita, porque o jornalista, a gente presume a inocência e a seriedade. Renato, ele não revelou o que o agravante disso já está sendo feito. Em todas as ditaduras se faz isso. Você confisca, ele confiscou o aparelho, todas as peças digitais, inclusive o bloco. Você entendeu? Ele já cometeu crime ali. Você entendeu? Na parte da pessoa. Ele foi lá e ele fez fishing expedition, ou seja, a pesca probatória. Abriu sua mídia digital, olhou lá dentro, encontrou quem era a fonte e foi lá e prendeu a fonte. Devolveu tudo para a pessoa. Não teve nenhum inquérito, não teve nenhuma... Ele simplesmente ordenou, vai lá, pega o telefone celular do Renatão. Rasgou, eu quero ver a Constituição. Já tinha... Já tinha ido, né, Silvio? Já tinha ido. Na verdade, foi rasgado já a priori, né, Renato? É uma pena. O que acontece é o seguinte, imagina que nós estamos falando, evidentemente, de um jornalista que é ele praticamente sozinho, é um canal dele, pode-se dizer, né? Mas imagina você pegar e começar a fazer isso, você acaba com todo o jornalismo. E o jornalismo é a forma de sustentação da democracia. Porque é quem pode denunciar, é quem pode investigar, é quem pode... Agora, se você investigando e a hora que você fez a investigação, vão lá e olham a fonte e prendem a fonte, quem é que vai denunciar alguma coisa a mais? Mas ninguém. Acabou, a liberdade acabou. E não acabou simplesmente para a imprensa, acabou para o Brasil. As pessoas não estão tendo a ideia exata do que significa isso. É muito grave. Não é grave, não, é muito grave. O bom jornalismo e a imprensa livre, eles são os pilares, né, também da democracia, sem dúvida. Com certeza, com certeza. Bom, mas vamos adiante. O nosso amigo Silvio, parece que caiu a conexão dele, mas o Jefferson já está aí nos bastidores tentando restabelecer. E vamos tocando nós dois por enquanto por aqui, ô Renatão, que daqui a pouco o Silvio deve voltar. Mas vamos adiante. Eu queria falar a respeito de um outro assunto, Renato. O Senado acabou aprovando um projeto de lei que reduz o preço do combustível. E isso faz com que esteja previsto no texto da lei uma nova quebra do teto de gastos.
É alguma coisa nova, ô Renato? Você já ouviu falar disso? Que pode quebrar o teto de gastos agora para reduzir preço de combustível, essas coisas? Incrível, né? Eu vi essa notícia, passou como pauta para a gente aqui. Falei, olha, isso é um assunto bem apropriado para o nosso amigo e querido professor Pilão. Mas olha, realmente isso não é novidade no país, porque sempre eles acham uma brechinha aqui, agora essa, para abrir mais um caminho para aumentar o teto de gasto do governo, que já está estourado, né? Segundo todos comentam, né, Pilão? Você pode poder confirmar isso para a gente. Os gastos do governo, desse governo federal, é o que mais aí está prejudicando a economia do país, concernente aí a dívida pública, né? A dívida pública do país, que já Sim, está aí sim. 10 trilhões, quase 100%, parece que vai chegar em 100% do PIB, que realmente, se fosse uma empresa, ela quebraria, não é isso? Como é o país, Sim, eles sim. esperam até ser reeleitos, né, para poder ajustar as coisas que eles fizeram errado, mas para mim aí é mais uma brecha, é mais uma quebra que eles fazem da excelente lei de responsabilidade fiscal que foi criada no país, com muito elogio, realmente ali era para delinear, né, delimitar o que o governo podia gastar, e muita gente foi até acusada, afastada de seus cargos por causa da lei de responsabilidade fiscal, que é bom lembrar que os petistas foram contra, né? A esquerda no Brasil foi contra a lei de responsabilidade fiscal e eles vão agora, aos poucos, acabando com a força dessa lei. E eu acho que essa aprovação desse projeto aí é mais um caso desse absurdo também. É apenas para abrir uma brecha para o governo gastar mais do teto previsto, que a gente não sabe, a gente pode olhar para frente, para cima, mas a gente não vê esse teto dos gastos públicos no país, né, Pilão? Não vê esse O teto. teto, o teto é o infinito, né? Olha para cima, tem o O, infinito aí para cima. Mas é isso, exatamente. Renatão. Na verdade, o governo é um gastador, né, de marca maior, né? Essa questão do combustível pode parecer que não é nada, mas isso permite ao governo ele estourar mais 1,2 bilhão, né? É 1,2 bilhão de dólares do teto. E o pessoal aproveitou, já que vai estourar o teto mesmo, vamos jogar mais 2,5 bi aqui que a gente investe na defesa, porque agora o Lula está com medo que os Estados Unidos invadam o Brasil, então ele resolveu mandar dinheiro Pois para a é. defesa, para dar uma equilibrada, então já mandou 2,5 bi para a defesa, mandou mais 3 bi para a educação, porque precisa de fazer agora a inteligência artificial brasileira, então agora ele pegou e pediu mais 3 bi fora do teto. Então, se você somar isso, só isso já vão dar 7 bi fora do teto a mais, porque na verdade o governo gasta à vontade, né? Você falou a respeito do tamanho da dívida, Renatão. A dívida hoje fala-se, né? Segundo o governo, fala-se em 81,6% do teto. Então a gente tem uma dívida de E praticamente um valor ano de trabalho do absoluto, brasileiro. Isso dá 11 mas o valor trilhões. absoluto, 11 trilhões. 11 trilhões. 11, 11 trilhões de reais em valor absoluto, dá 11 trilhões. Mas se você pegar, segundo a UFMI, isso já está beirando os 100%. Para o governo, vai chegar nisso em 2030. Mas não vai, não. O ano que vem já vai estar em 100%. Isso é certeza, porque não vão Ô, parar de Pilão, gastar ao longo e desse uma, finalzinho de ano. Oi. e uma outra notícia que eu vi também, acho que você poderia até, acho que você está por dentro disso, é que o próprio governo está admitindo que em 2027 ele não teria recursos para despesas comuns, né, no Brasil, para gastos sociais como saúde e educação. O buraco está bem mais embaixo aí do que eles revelam, não é, Sim. Pilão? Sim, com certeza, isso não há dúvida. O que acontece é que o dinheiro no Brasil ele é distribuído através do orçamento. E o orçamento exige gastos específicos. E o governo, o que ele fez foi vincular coisas ao salário mínimo. Por exemplo, a aposentadoria, ele vinculou ao salário mínimo. E aí, a hora que você aumenta o salário mínimo, você aumenta o custo da aposentadoria na mesma proporção. Ah, o aposentado não merece ganhar? Merece ganhar, claro. Mas para ganhar tem que pagar. Não dá para ganhar se alguém não pagar. E quem está pagando? Ninguém, porque não tem dinheiro para pagar. Então isso vai aumentando a dívida. Você vai pagando sem que haja a contrapartida. O Brasil, pelo arcabouço fiscal, eu falo desde quando foi feito. O arcabouço fiscal na minha opinião, claro, a pior coisa que já foi feita no Brasil em termos de legislação tributária. Tá? É um Por quê? calabouço. Porque você tem
O calabouço, é. Mas isso é posição minha, isso não significa dizer que todos pensam dessa forma, não, tá? Mas se você pegar, o que acontece com o arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal permite que o governo gaste mais do que ele arrecada, mesmo que dê prejuízo fiscal no ano. Ele pode continuar gastando. Ah, deu déficit fiscal, não tem problema, pode gastar mais 0,5%, então. Então, para não gastar nada, gasta 0,5% a mais. Então, mas é isso aí que foi a minha questão inicial. Isso não acontece numa empresa privada, onde o objetivo dela é lucro, crescimento e desenvolvimento dos seus funcionários. Não acontece, né? Uma empresa privada é como uma família, gastar mais do que entra. Com certeza. O que vai acontecendo é que vai acumulando dívida, até uma hora que fica insolvente. E é por isso que a gente paga tantos juros, Renatão, nossa audiência aqui. Por que é que a gente paga tantos juros? Porque para emprestar dinheiro para um governo que gasta desse jeito, e a gente empresta dinheiro, todos os investimentos que nós fazemos e que o mundo faz no Brasil, o Brasil está tomando dinheiro emprestado para pagar sua dívida, ele tem que enrolar a dívida. E automaticamente a taxa de juros sobe. Mas aí isso aí tem uma série de consequências. Por exemplo, inflação, né? Inflação é uma das consequências. Baixo crescimento é outra consequência. Então tem uma série de consequências que vêm de roldão. Aliás, essa semana, não sei se você chegou a ver, a nossa audiência também chegou a ver, Renatão, a Miriam Leitão falar que os preços têm uma sensação de aumento dos preços. Você viu ela falar isso ou não? Eu achei um absurdo. Eu achei um absurdo. Porque esse negócio de sensação que ela falou é como a gente vê muitos no negócio do clima, na situação do clima. Que você está lá com 20 graus, a sensação é mais baixa, por exemplo, vem para 15. Quando você está com 35 graus, a sensação é de 40, de calor. Então, essa sensação, meu amigo, ela vem falar que não é... Ela está querendo defender, claro, aí o governo, e você chega lá, não é questão de sensação. Você vê lá o preço real, você ia com R$100, você comprava X. Você vai com R$100, agora você compra menos X. E não é só isso, né? Você compra menos X e tem uma coisa que as pessoas não se aperceberam, ou pelo menos a grande maioria das pessoas não se aperceberam, e que carrega uma inflação vultuosa junto, Renatão. Porque, por exemplo, quando você comprava uma barra de chocolate antes, uma barra de chocolate tinha 110 gramas ou 150 gramas. Hoje as barras de chocolate têm 90 gramas. E você fala assim, quanto custava uma barra de chocolate? R$1. Quanto custa hoje? R$1,02. Ah, então aumentou só 0,2%? Não, porque caiu 20% do total que foi entregue para você. Isso se chama reduflação, né, Renato? As pessoas esse termo não é um termo muito comentado pelas pessoas normalmente, mas a reduflação é exatamente isso. O que você tem comprado hoje é sempre menor do que você comprava antes. Por exemplo, você compra a tal da sensação, né? Então você compra chocolate com sabor de chocolate, não com chocolate, né? Isso sabor significa dizer que a inflação também que está embutida no produto, porque você põe menos chocolate no chocolate, né? E agora nós temos na gasolina, né? Que nós estamos com 32% de etanol na gasolina. Então nós temos reduflação na gasolina também. Você tem a sensação de que comprou gasolina. Aí você está comprando etanol, você está pagando mais caro. Ou você chega no posto, coloca a gasolina e fala, estou andando com o motor a gasolina hoje, mas não está a gasolina, né? É um sabor gasolina. Não está sabor gasolina. Então, 1/3 da nossa gasolina hoje é etanol. E o etanol custa muito mais barato que a gasolina. Então, isso significa dizer que é mais inflação, porque a gasolina está mais cara, né? Olha o Silvio voltando aí. A gasolina está mais cara. Voltou. Então, a hora que você coloca o etanol na gasolina a 32%, como está sendo colocado, você tem uma outra reduflação, né? De novo, você está enganando o povo, porque o povo acha que está pagando pela gasolina um preço, mas na verdade está pagando mais caro, porque você está comprando a preço de gasolina, você está comprando 1/3 de etanol, que custa muito mais barato. Olha, ô Silvio, não sei se você quer comentar rapidamente, nós estávamos falando aí a respeito... Sobre esse problema, eu só vou... Pois não. Não, sobre esse problema que você está colocado aí, reduflação, o que valia antes não vale hoje, acho que foi o Silvio mesmo que colocou uma comparação do valor do real. Eu não tenho fonte disso exatamente, mas eu acredito que seja isso mesmo. Parece que R$100, hoje, né, ele tem uma nota de R$100, mas em 94
valeria 11 reais. 11 reais. 11 reais. Quer dizer, é um absurdo o poder de compra do que o brasileiro perdeu nesses 30 anos, não é isso? É isso. O que nós estávamos falando é que a gente estava falando da questão do reajuste do combustível, Silvio, e eu comentei que eu não sei se você chegou a ver aí nos Estados Unidos, para a gente poder fechar o assunto, se você quiser falar alguma coisa a respeito. Não sei se você chegou a ver aí nos Estados Unidos, mas a Miriam Leitão, ela veio dar ela deu uma entrevista dizendo que não tem inflação. Você vai no mercado, você tem sensação que os preços aumentaram, mas os preços não aumentaram. É uma impressão, uma sensação. É o padrão, né, professor? Eu estava vendo isso aí. Na realidade, é uma forma de reduflação, né? A gente já vem comentando, né? No Brasil, atualmente. Olha só se não tem inflação. Você reduziu os pacotinhos daquele chocolate garoto, né? Lembra? Né? Os pacotinhos que eram de 500 gramas, agora é 290 gramas, o preço é o mesmo, né? 32% de álcool na gasolina, né? Você entendeu? Cobrando o preço de álcool. Cobrando preço de gasolina. Cobrando preço de gasolina, com 32% de gasolina, alguma coisa que é extremamente nociva, né, aos carros, né? Quer dizer, aí abre uma outra porta, que é a de destruição propriamente da sua propriedade, estragar, né? A parte que a gente fala de transporte, né? A malha, né, de transporte, que é totalmente sobre rodas, né? Não se há um investimento nesse. Então, no plano geral, o Senado, na realidade, está fazendo esse esqueminha para poder passar a eleição e todo mundo, né, ganhar o seu votinho ali no seu curral eleitoral, porque o povo é besta mesmo, não tem como você mudar essa geração de tapados de 20 anos para cá. Porque essa geração não vai mudar, professor, está estragada já. Ela já tem essa mentalidade da lei do menor esforço, da narrativa fácil, você entendeu? Falar em narrativa, ninguém falou aí do Senado, mas na realidade a promessa das emendas, né, o Renato pode me confirmar isso, Renato, são 900 milhões de reais, né, como é que fala, das coisas que os deputados, senadores têm de direito, como é que chama aquela... a emenda PIX lá? As emendas PIX parlamentares, né, aquelas coisas. 944 milhões para essa galera. Quer dizer, vote em mim. Quer dizer, o desgovernante é um bi. O danado do demônio. O demônio, você sabe que o demônio em homem, ele é da grana. Na mulher é a beleza, né? Você já viu? Você está andando, aí você está com a sua esposa no shopping, aí passa aquele monumento. Aquele é o demônio. Né? No caso de homem, ainda mais político, a representação maior desse Baal é o próprio desgovernante do Brasil. 944 milhões dele? Não, seu professor, seu Renato, meu Renato. É isso. Pois é. E os danadinhos dos vampiros políticos, você entendeu? Eles não estão nem aí, eles não têm partido, o negócio deles é a grana, eles querem estar tudo aqui na Disney, querem estar tudo passeando lá na Itália, lá na Grécia, né? Em Dubai. Esse pessoal da esquerda aqui do Brasil não vai para a Disney dos Estados Unidos, não. Eu acho que eles vão para a Disney da Coreia do Norte só. Mas só para você ficar mais estupefato, Silvio, rapidamente, Renatão, para a gente fazer o nosso... Sim. Rapidamente, para a gente entrar no nosso último tópico, que nós estamos com o tempo estourado. É só que a gente empolga, professor, a gente empolga, professor, é muito assunto, num programa só. A gente tem que fazer diário X a questão agora. Professor, é só para o Silvio ficar mais estupefato. O governo Lula liberou quase 1 bilhão de emendas aí. Sabe para qual grupo, Silvio? O grupo de políticos dele que defendeu o Lulinha lá na CPMI. Exato, na CPMI, então, aquele grupo ali, inclusive, nós vamos falar, acho que rapidamente daqui a pouco, mas uma das que recebeu a sua totalidade de emenda foi a Soraya Tronic.
Trambique. Pois é, pois é. Então vamos falar disso para a gente poder terminar, que nós estamos com o tempo aqui já estourado, né? Deixa eu só fazer uma observação, Renato. Você me perguntou quando a gente estava começando a falar a respeito da dívida do Brasil. Na pandemia, a dívida brasileira chegou a 82% do PIB. Hoje nós estamos com 82% sem pandemia. É essa a proporção. Isso vai chegar a 100%. Vai chegar. A pandemia é esse governo aí. Essa é a pandemia. Essa é a bactéria. O governo é a pandemia. É verdade. Mas vamos fazer o nosso último tópico aqui para a gente poder encerrar, que senão a gente estoura demais o tempo. E o último tópico é exatamente a respeito do Lindenberg Faria e do nosso amigo Alfredo Gaspar, né, o vice do Flávio. Na verdade, o Lindenberg Faria é acusado de forjar uma denúncia, né, contra o Gaspar, uma notícia crime e tal, e tem uma série de versões, cada um traz uma versão, e disse que ele fez estupro de vulnerável, aquela coisa toda, e voltou à tona agora que, ora, quem foi mesmo que levantou isso foi o Flávio Dino, não, foi o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes levantou, porque isso saiu lá atrás, né? Em março, em maio, uma coisa assim, durante a CPI do... Fevereiro para março, durante a CPI do INSS, que era para tentar fazer uma cortina de fumaça para não denunciarem o Lulinha. E aí agora, como o Gaspar foi indicado como vice do Flávio, aí o Gilmar Mendes resolveu voltar à tona e vamos investigar isso agora. Renatão, o que é que você acha dessa chance de ocorrer alguma coisa diferente? É mais um caso escabroso do Brasil, da nossa justiça, que é uma perseguição total à direita, porque se o Alfredo Gaspar continuasse lá na Alagoas como candidato ao Senado, isso não voltaria. Mas alguém levou para a PGR e a PGR foi que acionou, pediu investigação. Só que isso aí é um tiro no pé dos dois parlamentares, né? Um deputado federal do PT, o Lindenberg Faria, o Linde, apelido dele lá na lista da Odebrecht, de propina da Odebrecht. Lindinho. É o Lindinho. O Lindinho. E a senadora Soraya Tronic, que muita gente gosta de falar Soraya Trambique, porque essa que traiu o Bolsonaro, né? Essa foi eleita, essa mulher, foi eleita senadora em 2018 com a força do Bolsonaro. Ela estava do lado do Bolsonaro. Depois, ela que é empresária lá, ela e o marido dela tem rede de motéis no Mato Grosso do Sul, mas hoje não se elege nem para síndica do motel dela, entendeu? E ela virou a casaca. Gerente. Ela pode trabalhar no motel, né? Também, né? Ser gerente, claro, gerente. Não, de gerente, você não falou que era... Professor. Mas é gerente do motel, você não falou que ela ia ser gerente do motel, Silvio? Então, pois é, mas aí tem que ser eleita, né? E se for candidata, talvez nem para isso. Porque ela continua candidata a senadora, mas não queria mais. Ia talvez rebaixar o nível para deputado federal, ia sair da política, mas ela teve uma reunião com o Lula. O Lula, ela espera que o Lula a salve, né? Não da derrocada eleitoral, porque a sua colega lá também, a nossa Simone Tebet, ela já veio tentar ser eleita aqui por São Paulo, só falta isso. Mas a Soraya continuou lá e tem um áudio que vazou durante a CPMI, quando o rapaz estava discursando, o Pedro Gaspar, excelente relator, colocou todo mundo lá, fez um relatório excelente, incluindo pessoas da direita também, e agora está tudo sendo revelado, a gente sendo presa. Hoje, inclusive, não vai dar nem para a gente comentar, mas o presidente lá, o dono da Conafé, estava fugido, um cara que chegou lá na CPMI depondo com a mão escura, pintada de negro lá, ou de cor de não sei do que lá, e ele estava foragido, agora se entregou, mas está enrolado até o talo, né? E naquele momento tem um áudio que vazou, uma reuniãozinha lá, secreta de um lado do plenário da CPMI, onde a Tronic incentiva lá pro Linde, seria a hora deles acabarem com a moral do Alfredo Gaspar. E denunciou, fez uma denúncia gravíssima, só que aquele negócio, quem não deve não teme. E eu acho que eles mexeram e acusaram a pessoa errada, porque por conta própria ele fez um exame de DNA completo, que ele ofereceu aí
a STF, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral do Brasil. Tá entendendo? Ele ofereceu isso já, a menina nega e o rapaz já depôs na Polícia Legislativa, que foi uma trama, Polícia Legislativa, foi uma trama, eles arrumaram a pessoa, e qual que seria a trama? Eles arrumaram o cara, arrumaram a menina que trabalhava no quiosque lá na Baixada Fluminense, e depois eles iam sumir com essa menina. Ela ia prestar o depoimento, depois sumiria para acusar o Alfredo Gaspar, que ele teria dado sumiço na possível vítima. Eles mexeram com a pessoa errada, porque o Lindenberg e a Soraya estão com o coração tão apertado agora que não passa nem sinal de Wi-Fi, porque agora isso vai ser levado em frente. O rapaz não foi abalado, ao contrário, depois que ele foi anunciado vice do Flávio, chegou lá carregado nos braços dos alagoanos, entendeu? E ele não vai deixar. E olha, se o país for um pouquinho sério ainda, apesar de ser o Gilmar Mendes que está relatando esse caso, os dois aí vão acabar perdendo o mandato lá no Conselho de Ética e vão cadeia. E é cadeia, porque realmente é uma acusação muito grave, não é, meu caro Silvio? Tem a menor dúvida. Com certeza. Deixa eu só fazer uma observação. Nós tivemos aí anúncio do Alfredo Gaspar, ou Silvio. Eu acho que o Renato falou muito bem a respeito de toda a forma como aconteceu e etc., a presença do Lindenberg e da Tronic. Eu acho que valia a pena a gente falar 2 minutos, porque nós não temos mais do que isso, mas falar a respeito da dificuldade do Flávio de encontrar um vice. Então ele tentou a Tereza Cristina, o partido não deixou, ele tentou a Daniela lá, que foi presidente da Caixa, muito bem preparada, seria uma excelente vice, o partido não deixou. Enfim, os partidos de direita acabaram cada um indo para o seu canto e não quiseram se juntar. Eu acho que isso é uma estratégia justificável. Por que justificável? Para o partido, justificável para o partido. Por quê? Porque a hora que você não diz que vai apoiar alguém, no estado em que o alguém estiver bem, você apoia, e no estado que o outro alguém estiver bem, apoia o outro alguém. Né? Então, para você fazer quadros, né, que é o que dá dinheiro para o partido, o que eles fizeram está certo. Né? Para o Brasil, é uma caca. Eu acho que valia a pena comentar isso rapidamente, Silvio, para a gente poder fechar o nosso programa de hoje. Não tem a menor dúvida. E você falou da Daniela Marques, né? Quanto à Tereza Cristina, eu não confio absolutamente nem o meu cachorrinho que eu não tenho. Você entendeu? Para a Tereza Cristina, por mais que ela tenha feito um belíssimo trabalho na parte da agricultura no Ministério do Bolsonaro, mas ele teve um monte de gente lá que estava lá só para pegar voo, né? Na realidade, a maioria eram tudo traidores, como a própria Tereza Cristina mesmo, sabe? Ou mesmo esses partidos do Centrão, que todos os traíram. A Dani Marques, não. Essa aí, ela trabalhou com Paulo Guedes. E eu acredito que o Flávio sendo eleito, né, ela vai ser uma das... Ela já se prontificou a trabalhar pelo Brasil. Ela não se importa. Ela tem um orgulho enorme de ter sido parte do Ministério de ser presidente da Caixa no governo Bolsonaro, né? E ela não tem ela não tem o menor problema de se juntar, mesmo independente do partido. O nosso grande problema, professor, é que esse alinhamento político e esse fundo tem que acabar isso aí. Sabe, esse fundo eleitoral de 6 bilhões faz com que essas pessoas que não têm o menor apreço pelo país ou pelas pessoas do país, que é a própria pátria, né, o cidadão comum, as pessoas que trabalham e que fazem a economia girar, são os caciques. É o antigo coronelato, né, das regiões. Inclusive ainda tem, né, lá a família Sarney, lá no Maranhão, junto com a família do Dino, né? Eu não sei o sobrenome do Dino, qual é que é, né? Dino, alguma coisa. Não, o nome assim. dele é Flávio Dino. A gente sempre chama de Flávio Dino, né? Flávio Dino, então não sei. Então é família Dino mesmo, como lá na Paraíba tem os Arnon de Mello, tem os, né?
esses coronelatos aí, eles que são os próprios donos da sigla e são os próprios donos do poder. A gente sempre falou sobre esse poder, né? Inclusive, Valdemar da Costa Neto, do PL, não é uma figura santa, não é uma figura claro que não. Com coisas republicanas, né? Ele tem envolvimento na Lava Jato, professor. Não tem não tem. A verdade é que se a gente, para poder ser colocado num altar, é só se ele construir, né? Não vai ter altar para nenhum deles, não. Então, esse é o grande problema, professor, é o domínio. Exato, é o domínio que essas pessoas têm, eles têm o poder, porque eles têm... Nós pagamos o fundão 6, 7 bi, né? Nós, o povo brasileiro, o suado povo brasileiro, que é retirado na fonte ali e colocado, e o cara não pode dizer absolutamente nada. Uma vez alguém disse, né, você paga para o bandido continuar te roubando. É isso. Infelizmente terminou o nosso tempo. Muito rapidamente, para vocês fazerem suas considerações finais, se despedirem da nossa audiência. Renato Ferreira. Bom, eu quero terminar de forma bem democrática, porque aqui nós somos democráticos, e a campanha começa agora nesse final de semana, inclusive com o Lula abrindo a campanha dele lá onde tudo começou, né? Esse sistema de governar do PT, que é lá no estádio, como é que é? Estádio da Vila... 1º de maio. Fugiu o nome agora. 1º de maio. 1º de maio, mas é estádio em São Bernardo. Em São Bernardo. 1º de maio. A Vila, alguma coisa assim. Me fugiu o nome, que me perdoa os petistas, mas o Tarcísio vai dar o seu pontapé. Não tem perdão para essa gente, não. Não tem perdão para essa gente, não. Então, o Tarcísio vai iniciar a campanha aqui na cidade de Osasco, viu, professor Pilão e Silvio? Vai ser domingo, lá no Clube Metal Leve, alguma coisa de metal ali no Rochdale, vai começar ali a campanha, e o Flávio vai começar no Rio de Janeiro. Praia de Copacabana vai ficar superlotada. E no segundo dia, na segunda-feira, o Flávio vai estar em Juiz de Fora, que é um outro marco também muito importante para o bolsonarismo, e a gente lembra que foi lá, infelizmente, em 2018, que o Bolsonaro levou aquela facada, que foi uma facada não só no Bolsonaro, mas uma facada na direita e uma facada na democracia brasileira. Muito prazer, foi meu de ter feito mais um X da Questão com vocês aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Renatão. Silvio Braunar. Agradeço demais, professor, Renato, Jefferson, toda a técnica da Connect TV. Eu vou continuar com o meu hino guia do nosso Chico Rossi, depois de começar essa caminhada aí para a eleição do próximo presidente. Vamos segurar na mão de Deus e vamos. Segura na mão de Deus e vai. Com o hino do Rossi cantado pelo Silvio Brown, a gente se despede da nossa audiência. Estamos dando pontapé inicial na campanha política, né, esse final de semana, e está completamente embaralhado, pode dar tudo. Pode dar Lula, pode dar Flávio, e vamos torcer para que os brasileiros façam uma boa escolha. Uma boa escolha aqui em São Paulo passa por lembrar que nós temos duas candidatas a senadoras pelo PT, que não vão fazer o mandato se forem eleitas e se o Lula ganhar. Ambas vão para o ministério. Você sabe em quem você está votando? Eu não sei. Então tomem cuidado, pensem bem em quem vocês vão votar para o Senado, porque o Senado vai ser muito importante esse ano. É isso, meus amigos. Muito obrigado por ficarem conosco até agora. Um abraço a todos. Tchau, tchau.